Esculpidos na pedra, ecoando através de milênios, os 10 mandamentos permanecem como um pilar da civilização ocidental. Mas serão estes pronunciamentos antigos meras relíquias de uma era passada? Ou será que guardam um significado mais profundo, um código oculto que continua a moldar o nosso mundo? Das brumas do Monte Sinai, estes éditos ressoaram pela história, influenciando leis, moldando sociedades e desencadeando debates infindáveis. O seu impacto permanece inegável, um testemunho da sua força duradoura. Essas diretivas aparentemente simples mergulham nas complexidades do comportamento humano, moralidade e ordem social. Elas tocam na própria essência do que significa ser humano, abordando temas de fé, lealdade e justiça. Dos grandes pronunciamentos do monoteísmo aos sussurros íntimos da conduta pessoal, os mandamentos oferecem uma estrutura para navegar na experiência humana. Oferecem um caminho, embora não sem os seus desafios. Mas a questão permanece: qual a relevância destas leis antigas no nosso mundo moderno e complexo? Terão sido suplantadas por estruturas éticas em evolução e sistemas legais seculares? Ou continuarão a oferecer uma sabedoria intemporal, uma bússola moral num mundo frequentemente à deriva? Este ensaio explorará as profundezas ocultas dos 10 mandamentos, desvendando o seu impacto histórico e explorando a sua relevância duradoura no século XXI. Imagine a cena: o Monte Sinai, envolto em fumo e fogo, o ar carregado de expectativa. Moisés, o profeta, sobe a montanha sagrada para comungar com o divino. A terra treme, o céu ruge, e do coração da tempestade, uma voz estronda, proclamando os 10 mandamentos. Este evento dramático e inspirador, gravado na memória coletiva do judaísmo, cristianismo e islamismo, marca um momento crucial na história da humanidade. A entrega da lei no Sinai não foi meramente um evento religioso, foi uma revolução social e política. Estabeleceu uma aliança entre Deus e os israelitas, lançando as bases para um novo tipo de sociedade. Estes mandamentos, entregues com autoridade divina, não estavam abertos à negociação ou interpretação. Eram a lei absoluta, a base sobre a qual uma nação seria construída. O cenário dramático, a voz trovejante, o medo e a admiração palpáveis, esses elementos serviram para solidificar a autoridade da lei. Os mandamentos não eram simplesmente sugestões ou diretrizes, eram decretos divinos, gravados na pedra e para sempre vinculativos. O espetáculo do Monte Sinai garantiu que o evento e as leis que produziu ficassem indelevelmente impressos nas mentes dos israelitas. Esta apresentação dramática sublinhou a importância do momento. As imagens de fogo e fumo simbolizavam a presença divina, o poder e o mistério do Deus invisível. A terra a tremer representava o profundo impacto destas leis no mundo, o seu potencial para remodelar a sociedade humana. O próprio cenário do Sinai, uma montanha remota e desolada, enfatizava a separação entre o sagrado e o profano, o divino e o humano. Esta poderosa imagem serviu para solidificar a autoridade da lei nas mentes dos israelitas. Estabeleceu um precedente para a legislação divina que ressoaria ao longo da história. O primeiro mandamento, "Não terás outros deuses diante de mim", é uma declaração radical. Estabelece o monoteísmo, a crença num único Deus todo-poderoso, como a pedra angular da fé israelita. Este foi um conceito revolucionário num mundo dominado por religiões politeístas, onde panteões de deuses e deusas governavam vários aspectos da vida. A afirmação de um Deus supremo e absoluto desafiou as estruturas de poder existentes e redefiniu a relação entre a humanidade e o divino. Este mandamento não é meramente uma declaração teológica, é uma declaração política. Ao declarar lealdade a um único Deus,
os israelitas distinguiram-se dos seus vizinhos, forjaram uma identidade única, um senso de propósito e destino partilhados. Esta unidade, baseada na fé partilhada, provaria ser crucial nas suas lutas pela sobrevivência e no seu eventual estabelecimento de um reino. O primeiro mandamento lançou as bases para uma ordem social e política coesa. A proibição de outros deuses também teve profundas implicações para o desenvolvimento da moralidade. Ao centralizar a autoridade divina, estabeleceu uma única fonte de verdade moral. Já não havia divindades concorrentes com exigências conflitantes. O único Deus representava um código moral unificado, um conjunto de princípios universais que se aplicavam a todas as pessoas. Isto contribuiu para um maior senso de clareza e consistência moral. O primeiro mandamento não é simplesmente uma proibição, é um convite. Apela a uma devoção completa e inabalável ao único Deus, a uma rendição de todas as outras lealdades. Esta exigência de lealdade exclusiva foi interpretada ao longo da história como um apelo ao compromisso radical, a uma dedicação completa à vontade divina. Esta interpretação alimentou tanto grandes atos de fé como atos de intolerância, destacando a natureza complexa e frequentemente contraditória da crença religiosa. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, constrói sobre o fundamento do monoteísmo. Proíbe a criação de representações físicas de Deus, enfatizando a transcendência divina. Deus não é uma entidade tangível para ser capturada em madeira ou pedra. Deus é um espírito, uma força invisível que permeia toda a criação. Este mandamento encoraja uma compreensão mais abstrata e espiritual do divino. Esta proibição contra imagens teve profundas implicações para o desenvolvimento do pensamento religioso. Promoveu uma abordagem mais intelectual e menos sensorial à fé. Incentivou a contemplação e a reflexão em vez de práticas ritualísticas centradas em ídolos físicos. Esta mudança para a abstração abriu caminho para investigações teológicas e filosóficas mais sofisticadas. A proibição de imagens esculpidas também serviu a um propósito prático. Desencorajou a adoração de ídolos que poderiam facilmente tornar-se objetos de superstição e idolatria. Ao concentrarem-se num Deus invisível, os israelitas eram menos propensos a cair na armadilha de adorar a criação em vez do Criador. Isto ajudou a manter o foco na verdadeira fonte do poder divino. Este mandamento também teve um impacto significativo no desenvolvimento da arte e da cultura. Enquanto outras civilizações enchiam os seus templos com elaboradas estátuas e representações dos seus deuses, os israelitas desenvolveram formas alternativas de expressão artística. Concentraram-se na música, na poesia e na narração de histórias, usando esses meios para transmitir as suas crenças e experiências religiosas. Isto levou a uma tradição cultural única e rica. Seção 5. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, respeito e reverência. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, enfatiza a importância do respeito e da reverência pelo divino. Proíbe o mau uso do nome de Deus, seja através de palavrões casuais, falsos juramentos ou pronunciamentos desrespeitosos. Este mandamento realça a santidade da linguagem e o poder das palavras para honrar ou profanar. Promove um sentimento de admiração e humildade perante o divino. Lembra-nos que não se deve brincar com Deus, que a nossa relação com o divino deve ser caracterizada pelo respeito e reverência. Isto promove um sentimento de sacralidade e encoraja uma consideração cuidadosa das nossas palavras e ações. A proibição de tomar o nome de Deus em vão também tem implicações sociais. Desencoraja a desonestidade e o perjúrio, uma vez que os juramentos feitos em nome de Deus eram considerados acordos vinculativos.
Isto contribuiu para um maior senso de confiança e responsabilidade dentro da comunidade. O mandamento serviu para reforçar a importância da honestidade e integridade nas interações sociais. Este mandamento também destaca a importância da intencionalidade. As nossas palavras não são sons vazios, elas têm peso e significado. Quando invocamos o nome de Deus, estamos a invocar um poder muito maior do que nós próprios. Devemos fazê-lo com respeito e consciência, compreendendo as consequências das nossas palavras. Isto encoraja um maior senso de responsabilidade pela nossa fala. Seção 6. Lembra-te do dia de sábado para o santificar ritmo e descanso. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, introduz o conceito de tempo cíclico, um ritmo de trabalho e descanso. Determina um dia de descanso, uma cessação do trabalho, dedicado à reflexão espiritual e ao rejuvenescimento. Este mandamento reconhece a necessidade humana de descanso e a importância de reservar tempo para a contemplação e a ligação com o divino. O sábado oferece um descanso das exigências da vida diária, um tempo para recuar das pressões do trabalho e reconectar com o nosso eu interior. Proporciona uma oportunidade para a renovação espiritual, uma chance para refletirmos sobre as nossas vidas e a nossa relação com Deus. Esta prática regular de descanso contribui para o bem-estar físico e espiritual. O sábado também tem uma função social. Cria uma experiência partilhada de descanso e comunidade, um tempo para as famílias e comunidades se reunirem em celebração e comunhão. Isto fortalece os laços sociais e promove um sentimento de pertença. O ritmo partilhado do sábado reforça a coesão social. O mandamento de santificar o sábado foi interpretado de várias maneiras ao longo da história. Alguns enfatizaram a importância de frequentar os serviços religiosos e de se envolver em oração e estudo. Outros focaram-se no aspecto do descanso e do rejuvenescimento, usando o sábado como um tempo para relaxamento e lazer. Independentemente da interpretação específica, o sábado permanece um poderoso símbolo da importância do equilíbrio e da renovação na vida humana. Seção 7. Honra teu pai e tua mãe, a pedra angular da sociedade. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, muda o foco do divino para o reino humano, enfatizando a importância das relações familiares. Determina o respeito e o cuidado com os pais, reconhecendo o papel crucial que desempenham na formação dos indivíduos e da sociedade. Este mandamento estabelece a família como a pedra angular da ordem social. Ao honrarmos os nossos pais, reconhecemos a dívida que temos para com eles por nos terem trazido ao mundo e nos terem criado durante os nossos anos de formação. Expressamos gratidão pelos seus sacrifícios e reconhecemos a sua sabedoria e experiência. Isto promove um sentimento de continuidade entre gerações e fortalece o tecido da sociedade. Este mandamento também tem implicações para a ordem social em geral. Ao enfatizar o respeito pelos mais velhos, promove uma cultura de reverência pela autoridade e tradição. Isto contribui para a estabilidade e continuidade social. O respeito pelas figuras paternas traduz-se em respeito pelas estruturas sociais. O quinto mandamento não é simplesmente sobre obediência, é sobre cultivar uma relação profunda e duradoura de amor e respeito. Apela à empatia, compreensão e perdão dentro da dinâmica familiar. Isto cria uma base sólida para relacionamentos saudáveis e contribui para o bem-estar geral dos indivíduos e da sociedade. Seção 8. Não matarás. A santidade da vida. O sexto mandamento, não matarás, aborda o mais fundamental dos direitos humanos, o direito à vida. Estabelece a santidade da vida humana, declarando-a inviolável e sagrada. Este mandamento forma a pedra angular de qualquer sociedade justa e ética,
servindo como um baluarte contra a violência e a agressão. Este mandamento reconhece o valor e a dignidade inerentes a cada ser humano. Afirma que toda a vida é preciosa, independentemente de raça, religião, estatuto social ou qualquer outro fator diferenciador. Este princípio tem sido instrumental no desenvolvimento da Lei dos Direitos Humanos e na luta contínua contra a injustiça e a opressão. A proibição de matar não é absoluta, tem sido sujeita a várias interpretações ao longo da história. Questões de legítima defesa, guerra justa e pena de morte têm desencadeado debates contínuos sobre os limites deste mandamento. Estes dilemas éticos complexos destacam os desafios de aplicar princípios morais abstratos às situações do mundo real. O sexto mandamento apela a uma cultura de paz e não violência. Incentiva-nos a resolver conflitos através do diálogo e da compreensão, em vez de recorrer à força ou à agressão. Isto requer uma mudança fundamental na consciência humana, um afastamento da violência e uma aproximação da compaixão e da empatia. Esta luta contínua está no cerne de muitos movimentos sociais e políticos em todo o mundo. Seção 9. Não adulterarás. Laços de confiança. O sétimo mandamento, não adulterarás, trata da santidade do casamento e da importância da fidelidade nas relações íntimas. Estabelece a confiança e o compromisso como a base de uma unidade familiar forte e estável. Este mandamento protege o bem-estar emocional e social dos indivíduos e da sociedade como um todo. O adultério não é simplesmente uma transgressão pessoal. É uma traição da confiança que pode ter consequências devastadoras para indivíduos, famílias e comunidades. Mina a estabilidade do casamento, corrói a confiança e pode levar a dor e sofrimento emocional. O sétimo mandamento serve como uma salvaguarda contra essas forças destrutivas. Este mandamento também tem implicações sociais mais amplas. Reforça a importância do compromisso e da responsabilidade em todos os relacionamentos. Incentiva-nos a tratarmos-nos uns aos outros com respeito e integridade, honrando os nossos compromissos e mantendo os laços de confiança que unem a sociedade. O sétimo mandamento tem sido interpretado de várias maneiras ao longo da história, com diferentes culturas e religiões a terem visões variadas sobre o casamento e a sexualidade. No entanto, o princípio subjacente da fidelidade e do compromisso permanece uma pedra angular de relacionamentos saudáveis e de uma sociedade estável. Seção 10. Não furtarás. Fundamentos da propriedade. O oitavo mandamento, não furtarás, aborda o conceito fundamental dos direitos de propriedade. Estabelece o princípio da propriedade e proíbe a tomada ilegal dos bens de outra pessoa. Este mandamento é essencial para o funcionamento de qualquer economia e para a manutenção da ordem social. A proteção dos direitos de propriedade encoraja a produtividade e a inovação. Permite que os indivíduos desfrutem dos frutos do seu trabalho e invistam no seu futuro, sabendo que os seus bens estão seguros. Isto cria um ambiente estável para o crescimento econômico e a prosperidade. O oitavo mandamento sustenta o conceito de um sistema econômico justo e equitativo. Este mandamento também tem implicações sociais. Desencoraja o roubo e a fraude, promovendo a honestidade e a integridade nas relações comerciais. Promove um sentimento de confiança e justiça dentro da comunidade, criando um ambiente social mais estável e harmonioso. O conceito de roubo estende-se para além dos bens materiais. Abrange o roubo de propriedade intelectual, a apropriação indevida de fundos e qualquer outro ato que prive outra pessoa do que lhe é devido por direito. O oitavo mandamento apela a uma compreensão ampla da propriedade e a um compromisso de respeitar os direitos dos outros. Seção 11.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verdade e justiça. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, aborda a importância da verdade e da honestidade nas interações sociais. Proíbe a mentira, o perjúrio e a calúnia, reconhecendo o impacto devastador que as falsas acusações podem ter sobre os indivíduos e as comunidades. Este mandamento é essencial para o bom funcionamento do sistema legal e para a manutenção da confiança social. A proibição do falso testemunho protege os inocentes de acusações injustas e garante que a justiça seja feita. Defende a integridade do sistema legal e impede o abuso de poder. Este mandamento é fundamental para uma sociedade justa e equitativa. Este mandamento também tem implicações sociais mais amplas. Incentiva a honestidade e a integridade em todas as nossas interações, promovendo uma cultura de confiança e respeito mútuo. Desencoraja as fofocas, a calúnia e outras formas de discurso prejudicial, promovendo um ambiente social mais positivo e harmonioso. O 9º mandamento apela a um compromisso com a verdade e a exatidão nas nossas palavras e ações. Lembra-nos do poder da linguagem para construir ou destruir e encoraja-nos a usar as nossas palavras com responsabilidade e integridade. Isto é crucial para manter relacionamentos saudáveis e um tecido social forte. Seção 12. Não cobiçarás. As sementes do contentamento. O 10º mandamento, não cobiçarás, mergulha no reino do desejo e do contentamento. Proíbe cobiçar os bens de outra pessoa, o seu cônjuge ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Este mandamento aborda a raiz de muitos males sociais, reconhecendo que a inveja e o descontentamento podem levar ao roubo, ao adultério e a outros comportamentos destrutivos. Este mandamento encoraja-nos a cultivar um sentimento de gratidão e apreço pelo que temos, em vez de desejarmos constantemente o que nos falta. Promove o contentamento e a paz interior, libertando-nos do ciclo interminável de desejo e insatisfação. Isto promove uma vida mais positiva e plena. Este mandamento também tem implicações sociais. Desencoraja a inveja e o ressentimento, promovendo um ambiente social mais harmonioso e cooperativo. Incentiva-nos a focar-nos no nosso próprio crescimento e desenvolvimento, em vez de nos compararmos com os outros e nos sentirmos inadequados. O 10º mandamento apela a uma mudança na nossa mentalidade, um afastamento da escassez e uma aproximação da abundância. Incentiva-nos a reconhecer o valor e a dignidade inerentes em nós próprios, em vez de procurarmos validação através de posses externas ou comparações com os outros. Isto promove a autoaceitação e o amor próprio. Seção 13. O legado duradouro. Dos pronunciamentos trovejantes no Monte Sinai, às reflexões silenciosas das nossas próprias consciências, os 10 mandamentos continuam a ressoar através dos tempos. A sua influência na lei, na moralidade e nas estruturas sociais é inegável. Moldaram civilizações, inspiraram revoluções e desencadearam inúmeros debates sobre a natureza do bem e do mal. Embora as interpretações possam variar e as normas sociais possam evoluir, os princípios fundamentais incorporados nestas leis antigas permanecem relevantes. O apelo à justiça, à compaixão e ao respeito pelos outros transcende o tempo e a cultura. Estes valores universais continuam a inspirar-nos a lutar por um mundo melhor. Os 10 mandamentos não são meramente um conjunto de regras, são um reflexo dos nossos valores humanos mais profundos. Falam do nosso senso inato de certo e errado, da nossa ânsia por significado e propósito, do nosso desejo de viver num mundo justo e pacífico. Estes princípios duradouros continuam a guiar-nos na nossa jornada como indivíduos e como espécie.
À medida que navegamos nas complexidades do século XXI, a sabedoria dos 10 Mandamentos oferece uma bússola intemporal. O seu legado duradouro desafia-nos a examinar as nossas próprias vidas, os nossos relacionamentos e o nosso lugar no mundo. Lembram-nos da nossa humanidade partilhada e da nossa responsabilidade de criar um futuro mais justo e compassivo para todos.